Continuando a nossa aula de hoje, chegou a vez de fazermos as roupinhas do nosso coelho, ok? Eu vou começar pela roupinha da coelha. Nós vamos fazer uma roupinha da coelha. Então, lembrando, os moldes e a lista de material para a roupinha da coelha, vocês vão encontrar no link aqui abaixo do vídeo, tá bom? Vamos começar? Eu vou fazer um shortinho para ela e uma batinha. Então vão ser duas peças, eu tô usando aqui tecido composê, né? A blusinha vai ser esse floralzinho de cinza com rosa e o shortinho vai ser rosinha. E pra cabecinha dela eu vou fazer uma guirlanda de florzinha de feltro. Eu tô usando o composê aqui das cores, tá? Cinza e rosa. Ok? Então vamos começar aqui riscando a calcinha. Eu vou pegar o tecido assim. Aqui tá o molde. Nós vamos ter que cortar. Vamos riscar 2 vezes, tá? E mais uma vez. Olha, aqui é o meio da perna. É a parte lateral aqui da perna. Então a gente vai riscar assim 2 vezes. Aqui já fica costurado. Aqui é o cos e aqui é a perna. Então vamos lá. Agora eu vou colocar aqui um sobre o outro, porque eu já vou cortar a margem. Que a gente, na hora de costurar, as duas partes vão estar do mesmo tamanho. Pronto. Então nós já temos a calcinha cortada. Agora nós vamos cortar a bata. Ah, deixa eu explicar para vocês aqui. A calcinha nós vamos costurar no risco. Por isso que eu risquei e cortei a margem. Então nós vamos costurar a calça no risco. Já a batinha, nós vamos costurar ela, nós vamos cortar ela no risco. Isso vai marcado no molde, tá? Para vocês não terem nenhuma dúvida, no molde eu já vou deixar marcado o que corta no risco, o que costura no risco. Assim não fica dúvida. Aí vocês vão me perguntar assim, mas tem alguma lógica? Na verdade, é só para facilitar para costurar. Então, a calcinha fica mais fácil costurar no risco. E aqui, como é tudo praticamente uma reta só e a gente vai costurar várias partes juntas, fica mais fácil se a gente cortar no risco. Que aí a margem de costura vai ser a mesma para todas as peças. Então aqui, vamos lá. Nós vamos cortar 2 vezes. O corpinho aqui é a parte principal da nossa bata.
colocar uns alfinetes para depois a gente recortar. E agora aqui, nós vamos cortar a manguinha da nossa bata. Duas vezes também, tá? São 2 tecidos. Também vou colocar o alfinetinho. Bom, todas as peças estão cortadas. Deixa eu tirar os retalhos daqui. Agora nós vamos costurar a calça. Nós vamos pegar direito com direito. E nós vamos costurar aqui no cavalo. Cavalo é a parte que vai da cintura, né, até o meio das pernas. Então, nós vamos costurar dos dois lados. A gente vai costurar aqui, passar uma costura aqui no risco e a outra costura aqui no risco. Vamos lá?
Primeira costurinha. Não esquecer do retrocesso no início e no fim. A mesma coisa do outro lado. Vocês vão ver como é super fácil fazer a calcinha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a barra. Eu não vou fechar, eu vou fazer a barra antes de fechar, porque, olha, ele vai ficar muito estreito. Pra gente costurar, é mais difícil. Então, eu vou fazer primeiro a barra, porque aí na hora de costurar as pernas, ok, não tem problema. Se a gente costurar primeiro as pernas, a gente vai ter mais dificuldade para costurar a barra, ok? Vamos lá. Vou virar uma vez aqui. Vou dar uma marcadinha aqui com o dedinho mesmo. Aí eu viro pra cá. E nós vamos fazer outra. A gente vai virar mais uma. Aqui sim, a gente coloca uns alfinetes, só para não soltar. Mesma coisa do lado de cá. Já fizemos uma. Agora a gente vai fazer a outra na mesma altura da parte da frente aqui, ó. Nós vamos fazer do mesmo jeito, mesmo tamanho. O que nós vamos fazer? A gente vem na máquina e vamos passar uma costura nessa bainha. Olha, aqui eu não dei o retrocesso porque nós vamos passar uma outra costura sobre essa. Então, não tem perigo do ponto soltar. Por isso que eu não fiz o retrocesso, ok? Então, aqui, a gente vai passar agora... Barra tá pronta. Agora sim, nós vamos costurar aqui entre as pernas para fecharmos o shortinho dela. Para não ficar muito grosseiros, as duas costuras pro mesmo lado, eu costumo jogar uma para um lado e outra para o outro. Tá vendo, ó? A costura aqui vem para a esquerda e essa daqui vem para a direita. Vou colocar um alfinete aqui. E nós vamos passar uma costura daqui até aqui e daqui até aqui.
Vamos cortar o excesso de fios. Tirar o alfinete. Aqui no meio das pernas, como eu costumo sempre falar para vocês, a gente está costurando pro interior da peça. Então, nós vamos fazer uns picotinhos aqui, sem chegar na costura, para não repuxar na hora que a gente virar. E aqui eu tô tirando só um pouquinho do excesso aqui de tecido. Opcional. Vou virar só para vocês verem como é que ficou o short. Aqui tá o short da nossa coelhinha. O que nós vamos fazer agora é o cos, a parte da cintura. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na bainha. Nós vamos virar um pedacinho do tecido, a volta inteira. Nas costuras, vamos acompanhar o lado que a gente costurou. Então, aqui para a esquerda, aí a gente vai virar um pouquinho aqui. Pode ser bem pequenininho. Vou colocar um alfinetinho também. A volta inteira. Ó, aqui também ficou para a esquerda. E agora nós vamos virar novamente. Dessa vez um pouquinho maior. Porque nós vamos passar um cordãozinho aqui para cinturar o nosso short. Então, ó, tô deixando mais ou menos, isso aqui é um meio centímetro, um pouquinho mais. Então, nós vamos fazer a volta toda dessa forma. Virar mais uma vez o tecido. Pronto. Eu fiz a volta inteira. Alguém pode perguntar assim, por que aqui você não fez primeiro a bainha para depois fazer a costura? Eu vou explicar por quê. Na cintura, nós vamos passar um cordãozinho para acinturar, para segurar. Então, se eu costuro, faço a bainha antes e costurar depois, a volta toda, ela não vai ficar livre. Ela vai ter uma costura aqui e uma costura aqui. E isso vai impedir de eu rodar o cordão dentro da peça. Não sei se eu me fiz entender. Se eu primeiro fizesse a bainha, na hora que eu fosse costurar, isso aqui ia estar costurado aqui. E eu não poderia passar o cordão. Ok? Por esse motivo que eu primeiro costurei as partes para depois fazer a bainha. Porque nós vamos passar algo dentro desse espaço que nós deixamos aqui. Ok? Então vamos lá. Eu tô pondo assim, virando do direito, porque a gente vai passar então agora a costura. Como eu disse, nós vamos colocar um cordãozinho aqui, ou uma fita, ou um elástico para acinturar. Então, eu vou ter que deixar um pedacinho aberto para a gente poder passar ou alfinete ou agulha com o cordão. Então, eu vou começar a costurar um pouquinho para cada dessa costura. E vou fazer essa costura bem na beiradinha.
pra gente ter espaço para passar o cordão. Aqui. E aqui nós vamos parar de costurar também um pouquinho para trás, para deixar o buraquinho para colocarmos o nosso cordãozinho, tá? Aqui, pronto. Vamos tirar o excesso dos fios e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, nós temos o shortinho da coelha aqui, prontinho, só faltando o cordãozinho para segurar na cintura. Vamos agora para nossa bata. Olha, aqui vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter que costurar as mangas no corpo da nossa bata, para depois a gente fazer essa bainha aqui, porque a gente aqui também vai passar um cordão para franzir a nossa batinha. Então, primeiro nós vamos costurar a cava das mangas na cava da bata, fechar ela para depois a gente costurar e fazer essa bainha para passar o cordão, ok? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou fazer uma marcação que nem nós fizemos na barra da calça. Vou virar um pouquinho aqui. E virar um pouquinho maior, porque a gente vai passar o cordão. Então, aqui eu venho e alfineto. Nós vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Nós vamos virar um pouquinho. E vamos virar o outro tanto aqui, que fique do mesmo tamanho da manga primeira aqui que a gente fez, ok? Vamos colocar um alfinetinho aqui e um aqui. Isso é só para ficar, assim, uma marca. Que depois a gente vai passar. A mesma coisa aqui. Vamos fazer uma viradinha. Mesma coisa aqui. E aí tem um pulo do gato que eu quero mostrar para vocês.
A questão aqui é a seguinte. O tamanho da cava, da blusa, da manga, tem que ser exatamente o mesmo da blusa. Porque nós vamos costurar e na hora de virar, essa vira tem que ser do mesmo tamanho, ok? Então, ó, tá certinho. A cava da manga é a mesma da cava do corpo, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos unir todas essas peças, uma costura simples. Então, eu vou colocar aqui mais pra cá, isto. Nós vamos pegar aqui. E nós vamos ter que costurar aqui. Então, vai ser cava com cava. A princípio é isso que nós vamos costurar, tá? Pronto. Nós vamos para a máquina costurar os 4 lados. Primeiro que já foi. Agora vamos costurar esse lado desta manga neste lado da blusa. Então, vamos unir aqui. Passar uma costurinha. A gente tem que colocar todas as costuras pro mesmo lado. Ó, aqui eu deitei a costura da cava pra direita, todas as demais eu vou também deitar a costura da cava pra direita. Então, aqui já foi, vamos colocar um alfinete pra segurar. Espera aí que aqui tá. Agora vamos lá. Mais esta. Vocês viram como é simples? A calcinha nós não levamos acho que 10 minutos para fazer. E a blusinha também é super rápida. E agora nós vamos unir essa última cava da manga
com esta da blusa. E a gente vai estar com a gola da nossa bata terminada. Então, aqui vem um alfinete. E aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. A blusa está costurada, a parte de cima, que forma o corpinho com a manga. Deixa eu arrumar aqui, porque nós vamos ter que passar agora uma costura. Como nós passamos no cós da calça, nós vamos passar uma costura a volta toda, deixando um espacinho aberto para conseguirmos passar o cordão. Então, nós vamos fazer isso na volta toda. Costurar bem na beiradinha. E essa costura, ela tem que começar pelo meio, um dos meios, que vai ser o meio das costas, para não ficar aparente se tiver alguma imperfeição. Então, vamos lá. Vamos só ver onde que é mais ou menos o meio. O meio vai ser aqui. Então, nós vamos passar uma costura a volta toda, começando por aqui, que vai ser o meio das costas. Então, eu venho... Ó, eu vou tirar aqui essa parte, tá? Todas as máquinas têm essa funcionalidade. Todas as máquinas caseiras, né? Não tô dizendo as minis. Essas máquinas caseiras, elas têm essa funcionalidade. Então, aqui é o meio. Eu vou começar um pouquinho pra cá. E vamos passar a costura a volta inteira. Por esse corredorzinho aqui, vai passar o cordão. Então, vamos lá. Bem na beiradinha. Aqui é o meio, nós vamos deixar um pedacinho aberto. Então, olha, a blusa está com as mangas já pregadas no corpo da peça. Agora a gente só falta fazer as bainhas e fechar a peça. Vamos cortar todas as linhas em excesso. Só para vocês terem uma ideia de como fica a peça, olha. Ela fica assim. Ok? O que nós temos que fazer agora? A bainha da manga e fecharmos as laterais da peça.
nós vamos fazer aqui na manga o que nós fizemos com a barra da calça. A gente vai virar um tiquinho aqui. E mais uma vez. E vamos passar na máquina. Olha, se você tiver dificuldade de fazer essa marcação assim à mão, pode usar o ferro. Eu, em peças maiores, eu uso ferro. Porque senão vai muito alfinete, então eu primeiro faço a marcação, vinco com o ferro, para depois passar na máquina. É que essas peças são pequenas, então eu acredito que aguente aí não precisar passar o ferro e fazer uma marcação mais pesada. Mas se você quiser marcar com o ferro, sem problema nenhum. Eu faço isso também. Fizemos a bainha das duas mangas. Agora vamos fechar a peça. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Lembrando que a costura deixar sempre pro lado certo. Então, uma para a direita e outra para a esquerda. Nós vamos unir aqui na costura. Essa vem para cá, esta vem para cá. Um alfinete. Bem aqui na costura. Ok? E outra aqui. A mesma coisa aqui. Vamos pôr um alfinetinho aqui. Na costura, nós vamos colocar um alfinete. E a gente vai passar uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Que nós vamos fazer aqui, de novo, excesso de linha, deixar bonitinho aqui. Aqui na manga temos aquela situação de que a costura tá pra dentro, né, da peça, então a gente vai fazer o picotinho.
E eu vou tirar aqui esse excesso de tecido da manga. A mesma coisa do lado de cá. Tirar um excesso que tem de tecido, fazer o picote. Vamos virar. Agora, pessoal, eu vou passar a fitinha, o cordão, aqui no pescocinho para fazer o franzido. E aí eu vou experimentar nela para ver mais ou menos a altura que eu quero da bata para não esconder o nosso shortinho. Então, antes de eu fazer a bainha, eu vou passar o cordão, ok? Eu já venho aqui com de bordar, eu tô usando 4 fios dela, porque eu quero dar um lacinho na frente. Ok? Então, nós vamos colocar, né, naquela parte que nós deixamos aqui em aberto. E nós vamos passar. Eu tô usando aqui uma agulha. Nós vamos passar a volta inteira do decote. Nós vamos passar esse cordãozinho aqui, ó. Pode ser elástico, pode ser a linha de bordar. Você pode... Só não pode fazer preguinha, porque senão depois não entra a cabecinha, né? Então tem que ser alguma coisa que ou fique... você possa soltar e possa afrouxar aqui, né? Que nem no caso esse cordãozinho. Ok, a gente pode abrir, depois a gente puxa e ele franze, correto? Não dá pra você colocar uma coisa que vai prender aqui a largura do... Senão não vai entrar depois a cabecinha do nosso coelho. Então aqui está. Deixa eu dar só um nozinho na ponta aqui. Eu vou enfiar a peça na nossa coelha, vesti-la, pra gente ver mais ou menos aonde nós vamos fazer a bainha. Então, eu vou colocar aqui, eu vou puxar. Vou dar uma laçada aqui. E eu vou colocar a bermudinha, só pra gente ver onde que ela vai ficar também. Porque eu também vou fechar ela com um cordãozinho também. Oh, meu Deus. Tá querendo fugir. Então, o shortinho dela tá aqui. Nós vamos descer a nossa batinha. Ela ficou comprida, ó. Se eu não cortar, se eu só fizer a bainha, nem vai aparecer o nosso shortinho, ok? Então, o que que eu vou fazer? A gente vai ter que fazer mais ou menos ela chegar aqui. Que aí vai aparecer o shortinho. Então, eu vou marcar aqui com um alfinete. Vou
afrouxar aqui no pescoço, pra gente poder tirar. Vai sair a calça e vai sair a blusinha. Agora a gente vai virar do avesso. A marcação, mais ou menos essa daqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma baininha dupla que nem nós fizemos nas outras peças. Nós fizemos assim na calcinha, nós fizemos assim no decote, na manga. Então, nós vamos acabar a nossa bata. E vamos finalizar também a calça. Olha, a Páscoa tá chegando, então eu acho que é um presente diferente. Pode ser um brinquedo colorido, um brinquedo que as crianças vão aproveitar o ano inteiro, não só na Páscoa, né? E pessoalmente acho ele uma fofurinha. Então tá aqui, nós vamos passar uma costura na volta inteira. Turminha, passei então, já tinha mostrado pra vocês, passei o cordãozinho aqui, fiz a barra da batinha e da mesma maneira que eu passei o cordãozinho na gola da bata, eu fiz no nosso shortinho. Então agora a gente vai vestir a nossa coelha e vamos fazer o rostinho dela. Então, primeiro eu vou colocar o shortinho. E aqui nós vamos dar um lacinho para não sair do lugar aqui. Ok? Podemos até pôr aqui para dentro. Agora a gente vai colocar a batinha. E aqui também nós vamos dar o nosso lacinho. Agora, para deixar ela ainda mais mimosinha, eu fiz uma guirlandinha de flores para colocar na cabecinha dela. Essas florzinhas de feltro, aqui eu fiz tamanho mini.
Tem uma aula aqui no canal que eu já ensinei a fazer, como fazer essas florzinhas e eu vou deixar o link aqui abaixo para você ir lá na outra aula assistir como fazer, ok? Como o bichinho é unissex, né? Eu não tô prendendo nada nele pra gente poder trocar. E agora nós vamos fazer o rostinho dele. No molde vai esse gabaritozinho aqui, que são só os olhinhos e o focinho. Então, essa daqui é uma caneta permanente, própria para tecido, a cor dela é preta. Essa caneta vem com duas pontas. Essa fininha, que é a que eu vou usar para fazer os olhinhos. Então, os olhinhos nós vamos fazer aqui e aqui. E aqui nós vamos fazer o focinho. Opa! E para dar um tchanzinho, eu vou passar um pouquinho de blush na nossa. Fazer aí uma bochechinha nela para ela ficar coradinha. Então, vou fazer uma aqui e uma aqui. Então, ó, aqui eu tô com um algodãozinho, com um cotonete. Você pode pegar um pincelzinho, uma ponteira de lápis que tem borrachinha, sabe? Olha aqui, olha isso aqui, minha gente. É ou não é um mimo? Agora nós vamos para a aula da roupinha do nosso coelho. Queria pedir para vocês deixarem os comentários, compartilharem, curtirem e quem não se inscreveu no canal, se inscreva, hein? Todo sábado tem novidade. Vamos lá? Já volto com a roupinha do nosso coelhinho. Ó, nosso coelho já tá pelado de novo, por quê? Agora nós vamos fazer a roupinha do menino. A roupinha dele vai ser composta de uma jardineira, uma calça com suspensório, uma camiseta gola alta, vai ter uma borboleta, uma gravata borboleta e ele vai ter um gorrinho, ok? Essa lista de material, assim como do corpinho e da roupinha da coelha, tá no link abaixo do vídeo. Então, eu vou começar passando uma costura no que vai ser o gorrinho dele, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se foi. Vou passar mais uma aqui que pulou um pontinho. Então, eu vou passar mais uma costurinha. Pronto.
Eu vou explicar depois pra vocês. Eu vou desvirar aqui a peça. Esse vai ser o nosso gorrinho. Agora eu vou fazer a gravatinha borboleta. Super simples. É como se fosse um lacinho de fita, que eu também já ensinei como fazer um lacinho de tecido, tá? Mas eu vou mostrar esse aqui pra vocês. Nós vamos passar uma costura dos 3 lados, deixando uma pequena abertura aqui pra gente desvirar a peça. Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar um pedacinho sem costurar. Venho pra cá e continuo. Vou cortar aqui os cantinhos. Com a ajuda do palitinho, eu vou desvirar o lacinho. Que na verdade esse vai ser uma gravatinha, né? Uma gravatinha borboleta. E aqui é a tirinha que nós vamos fechar o nosso lacinho. Nós vamos franzir ele aqui, ó. Ele vai ficar assim. Eu vou passar um pouquinho da linha aqui, só para segurar. Aí eu vou arrumar ele direitinho aqui. E com esse retalhinho aqui de tecido, eu vou vir aqui no meio. Vou colocar um pouquinho de cola. A cola, vocês já sabem, né? Eu uso essa cola aqui, que é universal. Pode usar cola quente também, se quiser. E pode usar também a cola de silicone. Eu prefiro essa daqui, ela cola mais rápido.
E ela é boa para tecido, para papel. Não fica uma camada dura assim. Ela é bem versátil. Vamos deixar a gravatinha já prontinha também. Vou cortar essa linha. Deixa eu pôr um alfinetinho, só para firmar enquanto a gente faz o resto. Então a gravatinha tá pronta e o gorrinho dele está pronto também. Perfeito? Agora nós vamos para a calça. O molde é o mesmo do short. Também vou cortar 2 vezes. Aí ok, então é aqui. Deixa eu riscar aqui. Uma. E agora nós vamos cortar a outra. Um alfinetinho aqui. Opa, aqui não saiu. As 2 partes da calça. Aí eu peguei do mesmo tecido uma tira, que vai ser a alça da nossa calça. A gente vai fazer assim, ó, vai dobrar no meio, vai vincar no meio. Essa tira, ela tem 30 centímetros por 3 centímetros, ok? A gente não quer uma alça muito larga, até porque o ombro do nosso bichinho é estreito. Então, agora a gente vai fazer assim, vai dobrar em 4 e passar uma costurinha. Também já vou deixar pronta a nossa alça. Agora eu venho aqui, faço assim. Dobrei em 4. Vamos usar as nossas alfinetinhas para segurar. Aqui, aqui, pronto.
Opa. Pronto. Agora vamos para a máquina e a gente vai passar uma costura para fechar, unir essas 4 voltas que a gente deu aqui. E eu vou passar uma outra do lado de cá. Pronto, a alça também vai estar pronta. Deixa eu ver se tá acabando a linha. Não. Cortar aqui, cortar aqui. Agora a gente vem aqui e a gente vai cortar no meio, porque são 2 alças, né? Alça pronta. Vamos agora costurar a nossa calça. Então, eu vou colocar, como eu fiz da outra vez, uma sobre a outra, pra gente cortar a margem do mesmo tamanho. Então, vamos lá. Aqui é o comprimento. Aqui nós vamos cortar a margem. O processo para fazer essa jardineira do menino é a mesma que nós utilizamos para fazer o shortinho da menina. Então, nós vamos colocar direito com direito, aqui, ó. Nós vamos passar primeiro uma costura no cavalo aqui, e depois fazer a bainha para unir as pernas. Então, mesma coisa desse lado. Vamos fazer a barra. Então, a gente vira uma barrinha pequena. E depois uma novamente.
Desse lado, mesma coisa. Vamos ver se tá do mesmo comprimento. Está. A única coisa aqui eu tenho que virar um pouquinho mais para dentro. Então, passar uma costura. Do outro lado. Eu acho que a calcinha, o shortinho, a bermuda é uma das peças mais fáceis de roupinha que a gente faz. É super... Não tem segredinho. Super fácil. Agora sim, nós vamos fechar as pernas. Lembrando que a costura rebatida aqui para um lado e essa daqui para o outro. Vou colocar um alfinete aqui. E vamos passar uma costura aqui e aqui. Vou tirar as linhas em excesso, vou dar os picotinhos aqui no meio das pernas, para não ficar repuxado, ó. Cortar as linhas. Tirar as de cá também. Agora aqui, eu não vou passar cordão nenhum, porque o que vai segurar a calça vai ser o suspensório. Então eu não vou deixar aquele espacinho aberto para passar cordãozinho, elástico. Eu vou só fazer a bainha. Então eu vou fazer 2 vezes, que nem eu fiz no short. Vou virar um pouquinho para ficar bem arrematado, né? Na verdade, fazer 2 viradinhas é justamente para dar um arremate melhor. Precisaria fazer isso? Não, eu gosto de fazer para ficar bem arrematadinho, tá bom? Deixa eu só colocar uns alfinetes aqui e fazer virar de novo. E aí o que que eu vou fazer junto com isso? Eu já vou costurar as alças na parte da frente da calça. Ó, agora eu tô virando pela segunda vez, ok? Tá aqui, ó. Tô virando.
Vamos trocar o alfinete. Ó. Opa, aqui escapou. Vamos pôr pra dentro. Acho que tá tudo. Pronto, agora sim. Agora é assim, nós vamos ter que costurar a alça nessa calçola aqui, né? Então eu já vou colocar, pelo menos na parte da frente, eu já vou pregar a alça. Então eu vou pegar as duas alças que eu já deixei pronta. Aqui tá a costura, olha. Vocês estão vendo que aqui tá a costura, ó. Deixa eu marcar aqui com o lápis. Isso aqui é o meio, né? Porque é onde tá a costura. Então, eu vou colocar mais ou menos 1 centímetro pra cá da costura. Eu vou pregar com um alfinete aqui. E a outra 1 centímetro pra cá. Ó, vou colocar um alfinete. E quando nós passarmos a costura para fazer essa barra, a alça já vai estar presa. A gente não vai precisar passar de novo, ok? Então eu vou virar dessa maneira, né? E a gente vai passar uma costurinha aqui. Vamos passando então aquela costura para fazermos a bainha e já fixarmos as alças na parte da frente da nossa calçola. Ó, chegamos aqui. Aqui tá a alça, ó. Deixa eu tirar o alfinete. Tá. Então tá aqui. Nós vamos passar. Já pegou a alça e vai pegar agora a outra alça. Então, com uma costura só, nós já pregamos a alça também. Pronto. Agora, para dar uma firmeza, o que eu vou fazer? Somente aqui nessa parte onde estão as alças, eu vou passar uma costurinha mais para cima, tá? Para fixar melhor as duas alças. Então, ó, somente aqui eu vou passar uma costurinha aqui em cima. Eu vou cortar os fios. E tá quase pronto.
Só pra vocês verem como é que ficou. Aqui tá a calcinha do nosso coelho. Agora falta apenas a camiseta. A camiseta eu não uso algodão, eu uso malha, tá? Eu uso malha, ou uso moletom, ou eu uso liganete, algum tecido flexível. Vou pegar aqui um molde. Aqui no caso não dá para riscar com o lápis, eu prefiro riscar com o giz de alfaiate ou um pedacinho de sabonete, aí tanto faz, ó, temos os dois aqui, ou um sabonete durinho ou o giz do alfaiate. Bom, aqui. De novo, os nossos alfinetes. E eu vou explicar para vocês como que nós vamos costurar. Nós vamos costurar. Aqui, até aqui. E aqui. E depois aqui e aqui. Aqui a manga aberta, a parte de baixo da camiseta e a gola. Deixa eu explicar. Por ser um tecido de malha, ele pede duas coisas diferentes da máquina. A primeira é a agulha, que tem que ser aquela agulha com a ponta esférica. Não é a ponta pontuda, tá? É uma agulha esférica. O preço dela é o mesmo das agulhas normais, não tem diferença, mas você tem que ter essa agulha para poder fazer essa costura. Ó, eu tenho aqui, olha, só para mostrar para vocês, a diferença delas é mínima, é na ponta. Mas elas vêm marcadas, deixa eu até mostrar aqui para que vocês vão perceber. Elas têm uma corzinha diferente das agulhas normais. As agulhas normais, olha, elas são inteira prata, né? Aqui, por exemplo, a cor é prateada. Essa daqui, ela é prateada, mas ela tem uma pinturinha azul, que é justamente para diferenciar. Essa aqui é a ponta esférica. Então, tem que ser essa agulha para costurar malha. E uma outra situação é a seguinte: existe, na grande maioria das máquinas caseiras, daí eu tiro as máquinas, as mini, né, que tem poucos recursos, mas a maioria das máquinas com recurso, elas têm o ponto específico para costurar tecido elástico. Não adianta eu aqui ficar falando qual é esse ponto, porque varia de marca para marca e de máquina para máquina. Tá? Eu tenho duas máquinas de marcas diferentes e cada uma é de um jeito. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Caso vocês não tenham máquina e quiserem adquirir uma, e se vocês tiverem, procurar no manual dela como fazer para costurar material elástico, como malha, cotton, essas coisas, ok? Então agora eu vou passar na máquina essas costuras pra gente finalizar a roupinha do boneco. Bom, então eu vou na máquina fazer aquelas costuras pra gente terminar a blusa, né, a camiseta do nosso coelho, e aí eu volto com vocês pra gente finalizar mesmo, finalizar o laço, a calcinha e colocar
as roupinhas nele, tá bom? Meninas, voltei. Costurei a blusa, a nossa camiseta. E aqui no lacinho, o que eu fiz? Eu coloquei um elastiquinho, sabe aquela xuxinha? Eu grudei essa xuxinha aqui, porque a gente vai colocar, entrar pelo pescoço e ela vai ficar aqui, no nosso coelhinho. Então, agora nós vamos vesti-lo. E a última coisa que tá faltando é nós costurarmos o outro lado da alça, da calçola dele. Então, vamos começar a vestir. Mão pra cima. Nós vamos enfiar a cabeça dele aqui. E os bracinhos dele na blusinha. Aqui está o nosso coelhinho já com a sua blusinha. Aqui a gente pode dar uma dobradinha ou arregaçadinha, tá? Aí vocês que sabem o que vocês querem fazer. Pode fazer assim, arregaçadinho. Aí, vamos colocar a calcinha. Lembram que a gente já prendeu as alças na parte da frente da calça. Então, eu vou enfiar aqui. Enfiar aqui. Aqui tá a alça na parte da frente. Nós vamos ter que prender atrás, correto? A gente pode fazer isso no próprio corpo do nosso coelho. Então, a gente vai vir com a alça aqui. A gente vai medir mais ou menos, né, ó. Vamos ver se seria assim. Sim. Então, ó, vou colocar só um alfinetinho aqui. E eu já até deixei a linha na agulha. A gente vai dar uns pontinhos nas duas alcinhas. Aqui. Opa, vem mais pra cá. Ok? Ó, eu vou colocar um pouquinho mais pra cá pra ela não escorregar, tá? Então, me perdoem aí, meninas, pensando bem, eu vou colocar ela mais pra cá, mais perto da costura. Ó, aqui eu já tenho a agulha com a linha. E eu vou vir aqui e eu vou dar uns pontinhos com ele já vestidinho. Como a calça é bem folgada, a criança não vai encontrar dificuldade pra tirar a calcinha dele, tá? Se ela quiser trocar de roupinha, porque ela vai sair sem problema nenhum. Então, a gente pode pregar aqui, costurar. Tem outras peças que eu faço de outras bonecas que eu coloco o velcro ou colchete, porque fica mais fácil para a criança trocar de roupa. Agora vamos pegar outra alça. Ok. Aqui também. A gente dá uns pontos.
Agora nós vamos colocar a nossa gravatinha borboleta. Só cortar um fiozinho. Ó. A gente vai colocar pela cabecinha. E lembra o gorrinho que nós fizemos? Um pedacinho de malha listadinho? Eu dei um pontinho aqui no meio, ó. Em cada um dos buraquinhos vai entrar uma parte uma orelhinha dele, tá? Então nós vamos colocar aqui. Opa. A gente vai colocar aqui. E esse vai ser o gorrinho dele. O que vocês acharam, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu preparei com muito carinho para vocês, então queria que vocês deixassem um comentário, que curtissem, né, a aula aqui no canal, que compartilhassem com as amigas, com as pessoas da família que gostam de mexer com artesanato, né? E aquelas que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ok? Novidade chegando toda semana. Às terças temos a dica, no sábado nós temos aula nova. E é isso. Na próxima semana eu trago mais novidades para vocês. Um abraço.